Olá, meus caros, Gospel News no ar, do dia 29 de janeiro de 2019. Vamos às principais notícias do segmento Gospel, mas também do cotidiano. Apresentação e produção desse que vos fala, Bruno G. Vamos sem delongas às primeiras notícias ou manchetes. Engenheiros que atestaram segurança de barragem da Vale são presos. Investigações apontam para a suspeita de fraudes em documentos. Olha só, né? Já era de se esperar. Hoje pela manhã, o Ministério Público de Minas Gerais, junto ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal, emitiram mandados de busca e apreensão temporários relacionados ao rompimento da barragem da Vale em Bramundinho. 3 funcionários da Vale, 2 engenheiros terceirizados, Makoto Namba e André Yasuda, deve ser tudo japonês, que atestaram a estabilidade da barragem, recentemente foram presos. De acordo com a Folha de São Paulo, após o rompimento, na sexta-feira, dia 25 de janeiro, foram levantadas hipóteses sobre a validade dos laudos que atestaram sua segurança. Uma investigação ainda será realizada para apurar se os documentos foram fraudados ou se houve negligência no processo de vistoria. Por enquanto, ficou decidido que os 5 profissionais permanecerão presos durante 30 dias e que serão ouvidos ainda hoje pelo Ministério Público Estadual de Minas Gerais em Belo Horizonte. Até a noite de ontem, dia 28 de janeiro, a Defesa Civil de Minas Gerais informou que o número de mortos é de 65 e 279 continuam desaparecidos após a tragédia. As buscas continuam no local. A Vale informou por meio de nota que colabora com as autoridades. Pois bem, realmente sempre é por conta da falta de fiscalização e de até mesmo uma maior fiscalização que acontece essa catástrofe, ou essas catástrofes. E nesse caso, como lá de Mariana, não é diferente. Aliás, eu já disse aqui no Gospel News que, segundo informações, são 50 barragens que correm muito risco de então implodirem, de estourarem em Minas. E essa até não está dentro da lista. Imagina aquelas que estão na lista tendo o potencial de explodir ou de vazar. Ontem eu estava vendo pela Globo News o ministro do governo Jair Bolsonaro aí do ambiente, o meio ambiente, falar acerca da questão da flexibilização das normas ou leis ambientais. Ele disse que durante seu governo não pretende de maneira alguma flexibilizar nesses casos mais complexos, que demanda riscos para a população, mas sim casos ligados à agropecuária, ao agronegócio, né? Nesse sentido. Então, o governo vai ser duro com relação a essas problemáticas. Referentes a outras, por exemplo, coisas mais simples, que às vezes dá muito destaque, o sujeito cortou 3 árvores que não poderia ter cortado. Aí dão muita, de fato, ênfase àquele caso e esquece algo como este, que tem que dar prioridade. E é assim que ele pretende. Inclusive, a repórter falou, mas o governo vendeu a ideia nas eleições de que a fiscalização, né, o IBAMA, estaria então fazendo aquilo que se configura indústria da multa. E na realidade foram analisar, não tem tanta multa assim para se configurar a indústria da multa. Daí ele disse que, de fato, as multas são voluptuosas, mas na realidade
pagamento das multas é que é irrisório e pretende analisar isto. Enfim, quem quiser mais detalhes, dê uma olhada lá na entrevista dele na Globo News, está esclarecendo alguns pontos, né? Deu a ideia que realmente não iria o governo Bolsonaro se preocupar no início com o meio ambiente, mas agora está se demonstrando favorável sim. Inclusive até o Bolsonaro falou algo referente na ida para a Suíça e Davos, né, no Fórum Econômico Mundial. Até porque, apesar de defender os empresários, tem que ser cuidado essa questão do meio ambiente, né? Porque, por mais que muitos dizem que seja coisa de ambientalistas, né, coisa das suas cabeças, teoria da conspiração, questão do camada de ozônio, desmatamento, de poluição, dióxido de carbono, etc., é comprovado que tem sim malefício se nós não cuidarmos das florestas, da fauna, da flora, do ecossistema, do meio ambiente. Ok? Vamos girando aqui para outras notícias. Dê o seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. E o Gospel News, para quem está chegando aí a primeira vez, são notícias vinculadas aqui que estejam na pauta e na ordem do dia. Pode ser do mundo gospel, como pode ser do cotidiano, o que tiver relevância. E ele vai ao ar perto aí do meio-dia, 1h da tarde. Claro, é gravado, não tem como a gente, por enquanto, fazer ao vivo. Já testei, mas não deu certo. E vai ao ar de segunda a sexta. Bom, vamos à segunda notícia. Porta dos Fundos mostra Deus como chefe da máfia em novo vídeo blasfêmio. Esquete de Fábio Porchat volta a ridicularizar evangélicos. Durante anos, o humorista Fábio Porchat trabalhou na rede Record, né, TV, onde apresentava o talk show, o programa do Porchat. Sem contrato com a emissora desde o final do ano passado, ele voltou a gravar um vídeo com o canal de internet Porta dos Fundos, onde ataca os evangélicos. No esquete Padrinho, título atribuído ao líder da máfia no filme O Poderoso Chefão, Porchat é Deus. Ao lado de Jesus Pedro Benevides, eles comandam uma organização criminosa que extorque os fiéis e quer lucrar sempre mais. Em conversas com um pastor chamado Elias, Sábio de Luca, Deus diz que os dízimos não são mais suficientes e o líder religioso precisa tirar tudo dos membros da igreja, fazendo torturas e ameaças à divindade, se mostra implacável. O pastor volta para sua igreja, onde vende produtos ungidos para aumentar a arrecadação e assim poder entregar o que Deus exige dele. Num segundo momento, realiza outra sessão de tortura com um pastor que ele exige que se torne prefeito, vivido por Felipe Ruggeri. Fica claro que se trata de Marcelo Crivella quando Deus fala sobre o Rio de Janeiro e manda, entre outras coisas, que ele acabe com o carnaval. Chama a atenção o fato de Crivella ser bispo da Universal e sobrinho de Edir Macedo, dono da Rede Record, o que parece um recado direto de Porchat a seus ex-patrões. Não é a primeira vez que o Porta dos Fundos associa a fé cristã com uma divindade sádica. Em Ele Voltou, esquete de setembro de 2018, Jesus é apresentado como um torturador e alguém vingativo. É de conhecimento público que os idealizadores do Porta dos Fundos são ateus e possuem um longo histórico de produções anticristãs, em especial Porchat e Gregório Duvivier. Embora o artigo 208 do Código Penal preveja punição para quem escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso, e um dos processos movidos contra o grupo até agora teve sucesso. A alegação sempre foi a de liberdade de expressão. É lamentável, né? A liberdade de expressão apelativa e não a fim de fazer uma crítica social, mas a fim de vilipendiar e de fazer chacota da fé alheia. É claro que existe essas mazelas, vamos dizer assim, no meio religioso, essas coisas ruins de pastores mercenários, de
pregar um Deus sádico, um Deus que de fato não é o bíblico. No entanto, o Porta dos Fundos, eles não fazem com esse viés alertativo, porque se fosse um grupo cristão falando acerca disso, eu não veria nenhum problema com isso. Na realidade, eles colocam a sua ideia ateia, né, ou de ateístas, para zombar da fé dos outros, não a fim de alertar ou de fato de conscientizar para aquilo que está escrito na Bíblia. Esse é o grande problema. Diferente, por exemplo, do canal Hipócritas, que são cristãos, né, ou pelo menos a maioria deles, e que de fato eles não fazem nada para debochar da fé de ninguém, bem como o canal Desconfinados e tantos outros, porque eles são cristãos e têm um viés de alertar, de não ofender a fé dos outros, etc. É lamentável. É claro que são almas que devem ser, então, levantadas a Deus por meio de oração, né? Para que Deus alcance essas vidas. No entanto, isso é muito lamentável e é algo que debocha, assim, da fé alheia, né? É claro que tem a questão do respeito, mas isso passa dos limites. Eu me recordo das palavras de Mocó, entre aspas, do Renato Aragão, que sempre disse que nunca foi necessário fazer crítica social fazendo humor sarcástico, humor escrachado, apelativo. Porque, como já diz o ditado, para o bom entendedor, uma palavra basta, não precisa apelar. Mas a onda do momento é essa, né? Desse humor mais escrachado, humor mais, vamos dizer assim, bem black, preto. Vamos a outra notícia aqui. Aí muitos vão lembrar, o Cabo Daciolo foi lá, fez propaganda para o Porta dos Fundos. Possivelmente ele não conhecia o Porta dos Fundos, né? Talvez se conhecesse a fundo, ele pensaria diferente. E outra, ele foi para pregar o evangelho de alguma maneira, né? Ou passar alguma coisa para eles. No entanto, tenho certeza que Daciolo não compactua desses esquetes feitos pelos Portas dos Fundos, né? Se ele está vendo, ele não vai achar muito legal, bacana isso. Vamos rodar aqui para outra notícia no Gospel News. Trump defende propostas para ensino bíblico em escolas públicas. Críticos alegam que propostas violam a separação entre igreja e Estado. Nessa segunda-feira, dia 28 de janeiro de 2019, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manifestou seu apoio às propostas de legisladores de 6 estados que permitiriam às escolas públicas oferecerem aulas de ensino bíblico. Vários estados propondo aulas de alfabetização bíblica, dando aos estudantes a opção de estudar a Bíblia. Estamos começando uma reviravolta. Ótimo, escreveu ele no Twitter. Deputados republicanos de Dakota do Norte, Missouri, Indiana, Virgínia Ocidental, Virgínia e Flórida estão esperançosos que essa mudança venha a ocorrer no futuro próximo. Trump muitas vezes recebeu o apoio dos líderes evangélicos considerados fundamentalistas para sua campanha vitoriosa, mas essas propostas não partiram de pastores. A possibilidade de escolas públicas oferecerem aulas eletivas sobre a Bíblia com foco em seu significado histórico é criticada por opositores ao presidente. Eles argumentaram que eles poderiam violar, ou que isso poderia violar a separação constitucional entre Estado e Igreja. O deputado de Dakota do Norte, Aaron McWilliams, coautor do projeto de lei em seu estado, explica: sim, há uma separação entre Igreja e Estado, mas não há uma separação entre livros e educação. Se não tivermos uma boa compreensão fundamental sobre isso, não vamos entender como nosso país foi fundado e outros países usaram a Bíblia para formar o mundo que temos hoje. Então, é interessante essa questão, né? Aí muitos vão ser contra esse posicionamento lá dos Estados Unidos do Trump, mesmo sendo cristão. Aí bem como aqui se ocorrer, né, a questão de implementação de escola bíblica no ensino público, muitos vão criticar até sendo cristão, porque tem um viés ideológico.
né? Porque não pode impor, porque tem a questão da laicidade do Estado. Ora bolas, né? Como se um dia nenhum de nós, ainda mais na sociedade que vivemos hoje, viéssemos nos deparar com a Bíblia, né? Ou pelo menos ler a Bíblia. Mas vale já ler a Bíblia desde a mais tenra idade, para depois decidir se quer ou não seguir a palavra de Deus, se quer ou não seguir uma igreja, do que mais tarde ler a Bíblia e ainda de ler de uma maneira até mesmo equivocada, fazendo coisas que não é certo à luz do Evangelho, já que nem todos são da igreja predominante aqui no Brasil, como exemplo, da igreja católica, né? Nem todos vão para o catecismo, ainda tem essa questão, né? Além de ser católico, nem todos os católicos são, vamos dizer assim, engajados ou aquilo que se chama de processar a fé de modo contínuo, né? Nem todos são praticantes. Então, é necessário, aliás, muitos filósofos utilizam a Bíblia, a história utiliza a Bíblia, o direito utiliza a Bíblia. Por que não aprender a Bíblia? Pois a Bíblia é um livro que tem fonte histórica, que tem todas as ciências que você possa saber ou imaginar, que são as 5, né? Que é ciência mística, mítica, científica, histórica e empírica. Está tudo na Bíblia. Então é um livro, né? Claro que até essa imagem é meio ruim, né? Apenas estudar a Bíblia como um livro, não como regra de fé e não como a palavra de Deus. Mas já estudando já é alguma coisa, já é algum resultado, já traz algum benefício. Até porque, como já disse, tem o aspecto histórico ali que pode ajudar realmente a entendermos determinadas coisas, principalmente história, principalmente aí até na questão da biologia, que eu não discordo, né, de você querer falar da teoria da evolução, pode falar, mas também falar do criacionismo, fazer um paralelo, melhor dizendo. Então é necessário, porque pelo menos o povo vai aprender, as crianças vão aprender, os adolescentes vão aprender o caminho. E a Bíblia nos diz, instrui a criança no caminho que deve andar, que no futuro dificilmente ela vai fugir do caminho. Quem disse isso foi Salomão, o homem mais sábio, sabedoria dada por Deus em Provérbios, ok? Então esse foi o Gospel News. Deixe seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva e até a próxima edição. Compartilhe esse vídeo, comente as notícias, se puder ajudar o canal, ajude e até a próxima, né?